Bom dia, 230. Todo mundo animado para começar a segunda apostila? Eu tô animada, né? Então vamos lá. Segunda apostila, a gente vai começar agora a estudar eletrodinâmica, tá? No primeiro período a gente estudou eletrostática, agora a gente vai estudar eletrodinâmica. E a gente vai começar com o conceito de corrente elétrica, tá legal? Nós vimos no primeiro período cargas elétricas, força elétrica, campo elétrico, potencial elétrico. Hoje a gente vai começar a estudar corrente elétrica, tá? A gente vai estudar corrente, depois vai estudar resistência, e para a gente poder começar a entrar num estudo extremamente importante, extremamente necessário para vocês no Enem, nos vestibulares, que é a parte de circuito elétrico, que é com certeza a parte mais cobrada nas provas, em se tratando do conteúdo de terceiro ano, tá? É cobrança certa em todas as provas que vocês forem fazer, seja elas vestibulares, seja provas militares, para vocês que querem a carreira militar, é certo que vai cair circuito elétrico, certo. Tá bom? Então a gente tem que começar a estudar primeiro os conteúdos, né, individuais, para depois a gente juntar tudo no circuito elétrico, tá? Então hoje a gente vai começar por corrente. Mas para calcular a corrente, para a gente determinar a corrente elétrica de um circuito, eu preciso lembrar antes o conceito de cargas elétricas que a gente viu lá no inicinho do primeiro período, tá? Foi nosso primeiro conteúdo, foi de cargas elétricas. Então a gente vai precisar dar uma lembrada antes da gente continuar, tá? Bom, a gente já deu uma lembrada na última semana quando a gente fez aquela revisão, né? A gente até deu uma lembrada em cargas elétricas, tá? Mas eu coloquei aí pra gente de novo, tá? Quantidade de cargas elétricas, que é o quê? Vai ser o número de elétrons que esse corpo ganhou ou perdeu, vezes a carga elementar de cada elétron. Tá? Lembrando que uma molécula, um corpo, ele só pode ganhar ou perder elétrons no processo de eletrização. A gente jamais consegue mexer com o número de prótons, tá? Sempre com o número de elétrons. Quando ele ganha ou perde elétrons, ele fica eletrizado ou positiva ou negativamente, conforme a gente já estudou, né? Mas a gente precisa lembrar aqui de como calcula a quantidade de cargas elétricas recebidas ou perdidas por um corpo, tá? Então a gente lembra aí, ó, que a quantidade de Q de cargas elétricas é o número N de elétrons recebidos ou perdidos vezes a carga elementar de cada elétron, né? A gente mede cargas elétricas em coulombs. E o número Ezinho aí, que é a minha carga elementar do elétron, ele é um valor fixo, né? A gente já está acostumado a lidar com ele, e ele vale sempre, em qualquer situação, menos 1,6 vezes 10 elevado a menos 19 coulombs. Tá bom? A gente vai precisar desse conceito aí no próximo slide, quando a gente vê corrente elétrica. Tá bom, meus amores? Até o próximo slide.